Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos começando uma nova temporada e vamos falar sobre atos de justiça. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações aí e compartilhe conosco suas opiniões nos comentários, vai ser muito importante ouvirmos também aquilo que você tem entendido sobre o tema. Comigo, nessa série, nós vamos ter aqui pastor Zait, sempre conosco, e temos um convidado, o pastor Sandro, né? Pastor Sandro, que é responsável por um trabalho missionário e também de atendimento dentro dessa linha de atos de justiça chamado Tiago, e também é pastor da Igreja em Movimento de Brasília, né? E está conosco nessa série, nessa temporada, é um amigo, nos conhecemos há algum tempo, e é um prazer, Sandro, estar com você aqui. Seja bem-vindo Obrigado. ao café. E vamos falar, né? Vamos conversar sobre esse tema, né? E eu quero já começar com o nosso convidado, né, pastor Zait? A gente tem essa prática, pastor Zait agradece. Agradeço. E nós vamos falar nesse vídeo, em especial, sobre assistencialismo, né? Nós vamos fazer aqui um paralelo, tentar fazer um paralelo diferencial sobre o que seria assistencialismo e o que seria ato de justiça. É a mesma coisa? Não é? Se não é, quais são as diferenças, né? E aí eu queria começar com você aí, dando suas primeiras considerações dentro desse tema, ato de justiça, o que seria assistencialismo. Mais uma vez, seja bem-vindo aí ao café. Contextualizar essa questão do assistencialismo, porque em determinado momento a gente precisa separar assistencialismo de serviço social. Verdade. A gente precisa contextualizar, precisa trazer um entendimento para cada termo. O assistencialismo ele tem o seu lugar, que é muito importante, assim como o serviço social também tem o seu lugar. Se você atua somente em uma frente, acaba que você restringe a pessoa de evoluir. Vou dar um exemplo. No assistencialismo, nós vamos entender que é quando você chega de uma maneira mais emergencial, de uma maneira onde a pessoa, não, vamos falar a título de alimento, a pessoa não tem o que comer, você chega, leva uma cesta, leva um alimento. Está toda desprovida, né? Está toda desprovida, você chega para socorrer. Entendi. Emergencialmente. Só que ele não pode ficar só naquilo. Até nos nossos projetos missionários, a gente ensina a galera a entender o que está acontecendo com aquela família, por trás daquela situação emergencial, por que eles chegaram naquela situação. Porque mais importante do que dar o peixe, apesar de ser importante dar o peixe, Sim. é ensinar a pescar. Então, quando a gente vai atuar, quando a gente vai ao encontro de uma família, quando nós vamos socorrer uma família, nós sempre pensamos assim, cara, o que está acontecendo com essa família? Porque existe também o ciclo da dependência do assistencialismo. Se a gente for olhar em algumas regiões do nosso país, existem regiões que elas são completamente dependentes de assistencialismo e ela não consegue romper aquela estrutura. Ela fica naquilo o tempo inteiro e ela se acomoda daquele jeito. Às vezes nem há muito interesse também da outra parte em que elas rompam, né? Sim, existe um ciclo, né? Tanto em quem está ajudando e também em quem está recebendo. Então, o assistencialismo, ele tem o seu papel, mas ele não é um todo na questão de atos de justiça, na questão de cuidado. Ela tem o seu papel, mas ela se limita ali. A partir dali, nós entendemos a importância do serviço social, que é quando nós buscamos saber o porquê que a pessoa está naquela situação e nós geramos condições para que ela possa romper aquilo, para que ela possa sair daquilo. Então, está desempregado? Por que está desempregado? Tem uma formação? Não tem? Tem uma capacitação? Não tem? O que nós, enquanto igreja, podemos fazer para tirá-lo daquela situação? Legal. Porque no projeto Tiago, nós entendemos que precisamos romper o mais rápido possível aquela estrutura de assistencialismo, aquela estrutura assistencial. Apesar que às vezes demora meses, às vezes pode demorar anos, mas o nosso propósito, o nosso espírito é sempre de, cara, eu preciso tirar a pessoa dessa situação, porque não é bom para ela, vive refém, não consegue sair daquilo, e muitas vezes você tirar ele daquela situação gera um desconforto. Verdade. Gera um desconforto. Então, quando eu penso em ato de justiça, eu penso, cara,
o que Jesus faria no meu lugar? Né? Será se eu estou abençoando a pessoa ou eu estou mantendo ela num ciclo de maldição? Presa, né? Presa naquilo. Porque às vezes a gente pensa que está abençoando ela. Opa, eu estou fluindo com ato de justiça, eu estou sendo igreja, eu estou agindo como Jesus agiria. Tá, mas a vida daquela pessoa está mudando? Ela está saindo daquela estrutura de escravidão? Não, não está. Então é bom repensar, porque a gente entende que quando Jesus chega, a situação ela é transformada. Eu não entendo Jesus chegando em algum lugar e aquela situação continuando em opressão, em miséria. Não enxergo assim. Eu gosto, meninos, de um texto lá em Mateus capítulo 4, que fala que o povo que estava sentado em trevas viu a grande luz, e ao que estava na região da sombra da morte, a luz raiou. A partir dali, Jesus começa seu ministério. Então, nós entendemos que, apesar de haver um ambiente de caos, onde Jesus chega, o ambiente é transformado. Verdade. Então, dentro do contexto de ato de justiça, onde nós chegamos enquanto igreja, aquele ambiente precisa ser transformado. E aí, a gente compreender a importância disso é muito importante. Conheço muitos que estão mantendo uma estrutura de escravidão. Não vejo isso como sendo uma forma bíblica de atuar com ato de justiça. Nesse sentido, né? É. Amém. Pastor Zait, suas considerações aí iniciais sobre o que viria a ser assistencialismo, né? Ou alguma coisa dentro desse tema. Bom, em rápidas palavras, eu vejo que o assistencialismo é algo para tirar a pessoa do sufoco, né? Também para é um ato assim momentâneo para dar uma ajuda a quem está desesperado, precisando de um socorro urgente, né? E não vai ser algo contínuo, né? Que vai ser permanente, mas vai ser algo para tirar a pessoa daquele momento mesmo. Eu entendo nessa visão. Muito legal. A ideia parece, né, que o entendimento pejorativo, né, do termo, ele está ligado a uma prática que se baseia no aliciamento político, na maioria das vezes, né, tem um cunho de controle, né, de alguma forma nesse sentido, das classes menos privilegiadas através de uma encenação de assistência social, né, a elas. Então, o que eu talvez marcaria, né, assim, como algo que no sentido mais pejorativo da palavra, né, como a gente identifica, seria talvez uma atitude com uma vestimenta de boa ação, né, de assistência social, mas quando a motivação ela de alguma forma ela está, né, promovendo outra coisa, usando da necessidade de alguém, muitas vezes até da pureza, da vulnerabilidade, para você poder. Eu me lembro de uma cena, isso há muitos anos atrás, na primeira igreja que a gente estava fundando, isso em 2005. E nós tínhamos um grupo familiar num lugar bem carente lá de Sobradinho, na época muito mais, né? E aí nós estávamos nessa casa, na casa de madeira, rapaz, fazendo lá uma reunião, cheio de meninos, gente na janela, aquela situação, né? Pessoal, muita gente. E aí era época de início de eleição, aquele período que a galera começa a andar pela rua para, né, fazer as suas atividades. E aí, rapaz, alguém chegou lá no meio dessa reunião e gritou lá no meio: olha, o candidato a deputado fulano de tal está passando na rua. Rapaz, acabou o culto. O povo saiu tudo atrás desse homem e foram lá e olha ele andando na rua: vou colocar a luz aqui, vou fazer não sei o que lá, vou papapá, e acabou. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: gente, como é que pode, né? Que nem você estava falando, né, Sandro? Essa questão do ciclo vicioso, isso é maligno, cara. É um negócio, é uma condição terrível, né? Eu me lembro, quando a gente estava falando sobre isso aí, você estava falando sobre isso, veio um texto no meu pensamento, que era o texto de João 6, né? Jesus alimentando uma multidão,
e depois disso essa mesma multidão vai atrás dele de novo, mas ele diz, olha, não, agora não, porque eu alimentei vocês, só que vocês têm que me procurar agora pelo motivo certo. Eu tenho um pão para dar, mas talvez não é o que vocês estão procurando, né? Como é que é essa situação, assim, Sandro, dentro daquilo que você já viveu de experiência, o que você já viu dentro desse tipo de relação de vício? Sim. Tanto da parte que oferece ajuda, quanto da parte dos ajudados. Sim. O que você vê nesse anos aí de experiência, o que você já viu disso aí? Olha só, como é interessante a gente estar baseado numa visão bíblica, né? É aquela questão da ortodoxia e ortopraxia, né? Sim. Doutrina correta que vai gerar a prática correta. Existe uma diferença muito grande entre ato de justiça e filantropia, né? E muitas pessoas estão fluindo achando que está agradando a Deus, mas na verdade está desagradando, porque ele está com uma visão filantrópica. Lembrando que a filantropia ela tem sua origem no paganismo, né? Onde um imperador, não lembro se era Adriano, era Juliano, não lembro o nome dele, ele foi o último imperador pagão e vinha de uma era de imperadores cristãos. E aí ele falou, opa, eu quero restabelecer o paganismo. Mas como que ia restabelecer algo, sendo que o cristianismo estava crescendo, ato de justiça era algo vivo na igreja primitiva, nós vamos ver lá desde Atos capítulo 2, quando a igreja cai na graça do povo, então eles se preocupavam, eles cuidavam, e isso formou-se uma doutrina, querendo ou não. E aí como que ele ia restabelecer o paganismo? Não tinha como. É tipo assim, como que eu vou concorrer com o pessoal que é caridoso, com o pessoal que é gentil? E aí ele estabelece a filantropia, para poder atrair o povo para si. Ele ficou pouco tempo como imperador, 2 anos, mas ele conseguiu implantar essa prática. O que é a diferença? Porque a filantropia, a glória vai para quem está desenvolvendo. Então, se você é uma pessoa necessitada e eu vou lá e te ajudo, então vamos ver características de ações filantrópicas. Excesso de exposição, expondo a pessoa ao ridículo, expondo a miséria da pessoa. Quanto mais miserável ela for... Então quer dizer que fazer selfie lá entregando a cesta básica para o morador de rua não é legal, não? Eu sou professor de 2 escolas missionárias. E eu lembro que eu estava dando aula para alguns alunos, e aí teve uma situação de um pessoal que foi fazer uma ação na estrutural, e aí chegando lá, eles terminaram a ação, tal, aí a criancinha foi lá e abraçou o pastor. O pastor assustou, o que foi? Ele falou, é agora o momento da foto? Até a criança já sabia que tinha a hora da foto. O momento da foto, como assim? Fala, não, porque toda igreja que vem aqui, depois tem que ter a foto, tal, para poder divulgar, e a gente está aqui, porque depois da foto é bom, né, tal. Então você vê como isso não é bíblico, né? E muitas pessoas estão fazendo isso, achando que está agradando a Deus, mas pelo contrário, você está expondo a pessoa ao ridículo, você está expondo a miséria da pessoa. Eu vejo, nós devemos expor a pessoa quando ela muda de vida. Opa, ó, fulano estava aqui, ó, conheceu Jesus, a vida dela foi transformada, ó, aqui, ó, como ela está. Agora, ficar mostrando a miséria da pessoa é como se fosse assim, para que a igreja seja relevante, eu preciso expor. Entendi. Quanto mais miserável for aquele ambiente, a igreja está lá e eu preciso expor. E isso não é legal. Isso é filantrópico, porque a glória não vai para Deus, ela vai para quem está desenvolvendo. As pessoas falam, opa, pastor Igor é uma pessoa muito boa, pastor Igor sempre está ajudando, pastor Igor sempre está doando. Sim. Isso acontece demais, né? A pessoa ela não consegue reconhecer que todo o recurso vem de Deus, que todo o suprimento vem de Deus. Ela acredita que se o pastor Igor não tiver, nada vai funcionar. Isso é filantrópico. Quando nós agimos com ato de justiça numa visão mais bíblica, nós entendemos que, onde Jesus chega tem que ser transformado, nada de exposição. A gente tem que cuidar no secreto. Sim. Quem tem que saber o que está acontecendo é você que está cuidando e a pessoa que está sendo abençoada. Eu não tenho que estar... Aí a gente tem tido muitos problemas com alguns missionários, algumas pessoas nem caminham mais conosco, porque a gente é duro nisso, com excesso de exposição em redes sociais. Aí você vai cobrar da pessoa, fala, não faz isso não, cara. Isso é feio, você está expondo a pessoa, imagina se é um familiar seu, imagina se é você do outro lado, está desempregado, e você vai lá, posta uma foto, eu estou com um pastorzão aqui, 6 meses desempregado, passando fome, mas a igreja de Jesus chegou. Cara, não é assim. Não é assim que a igreja deve agir.
E aí algumas pessoas deixaram de caminhar conosco porque nós repreendemos esse tipo de atitude. E aí a pessoa fala, não, mas é porque quem não é visto não é lembrado. Aí eu falo, cara, Deus não está vendo não? Porque o dono do recurso é Deus. Se Deus, que é o pai do órfão, o juiz da viúva, ele não enviar a provisão para você cuidar dessas pessoas, mano, não vai ter rede social, não vai ter selfie, não vai ter live, não vai ter nada que vai trazer esse recurso. Então, isso para mim é uma manifestação do coração desalinhado. Né? Por quê? Porque a pessoa ela não está preocupada em resgatar aquela vida que está na miséria, mas ela acha bom manter aquela estrutura lá de miséria, porque enquanto tiver aquela estrutura, vai ter ele fluindo. Sim. E vai ter o reconhecimento, e aí, enfim, isso não é legal não. Pastor Zait, entrando um pouquinho nesse ponto que o Sandro falou também, o quanto, assim, não é diretamente ligado ao assistencialismo, mas tem a ver. O quanto, na sua opinião, a gente acabou perdendo o sentido do que fazemos e ficamos mais preocupados em marketear isso. Então, assim, quando foi que o fazer ficou, sabe, deixou de ser importante, o fazer no secreto deixou de ser importante para o propagar? Quanto isso traz de malefício dentro desse tipo de prática, né? Caminhando um pouquinho dentro dessa linha aí, né? Quanto disso traz prejuízo, né, para o corpo? Eu vejo que esse movimento de querer aparecer, né, mas ele começa quando o movimento neopentecostal no Brasil ele começa a explodir, né, tem uma grande visibilidade, onde se constroem as megas igrejas, onde começa a ter os líderes que viram personalidade pública reconhecida no Brasil, no exterior, né? E aí eles, com o fim de agregarem mais pessoas às suas igrejas, né? E colocar também o nome da sua igreja em destaque na mídia, eles começam a fazer esse tipo de ações para chamar os holofotes para si, né? E não para o reino de Deus. Então, realmente é prejudicial para o corpo como um todo, né? Para a imagem da igreja, porque a igreja evangélica fica marcada, né? Como se ela quisesse usar desse artifício somente em benefício próprio, para se promover. Então eu vejo que começou aí. Me lembro de um texto de Jesus com os seus irmãos de sangue, né? Onde eles procuraram e falaram, olha, você tem que ir para Jerusalém. É lá que o negócio acontece, né? É lá que você tem que ir. Ó, se os seus discípulos vissem você fazer esses sinais que você faz aqui, nesses lugares insignificantes, sem importância, de interior, mas se fosse para lá e fizesse lá, rapaz, você ia arrebentar a boca do balão, né? Então, Jesus, ele fala, não chegou minha hora, não é momento disso, né? Então, em outros momentos, as pessoas queriam, as multidões juntando Jesus, vamos fazê-lo rei, e ele se retirava para os montes. Há um tempo atrás, acho que isso foi em 2016, eu acho, ou 2017, o Senhor me deu uma palavra, e eu comecei a meditar sobre ela, sobre essa carência, essa necessidade de nos, como é que fala? A necessidade de você se manifestar, né? Essa necessidade que a geração que a gente vive, ela tem de estar em uma posição de, sabe, de, como é que fala? De visibilidade. Então, orei ali e alguma coisa fez sentido, eu já acho que eu tenho que ir para o Facebook preparar uma pregação, né? Então, o secreto virou aquela situação, né? Olha, estou aqui no meu secreto com Deus, né? Vai lá, faz uma boa ação lá, o rapaz já está preparado para selfie. Então, veja que lugar a gente chegou, né? Isso mostra, no meu entender,
duas coisas, né, que eu acho que é importante aqui. Primeiro, mostra uma crise na identidade, igual falou, é claramente uma crise de identidade. E essa crise de identidade me leva a muitas vezes achar que esse é o caminho, é o que todo mundo está fazendo. Não, o cara faz ali, ele tira a foto, ele faz o vídeo, depois ele põe na rede social, porque isso vai trazer seguidores, vai trazer pessoas, vai trazer... Né? Eu penso que a gente tem, sim, uma responsabilidade de nos manifestar. Não é? Eu vejo que essa questão toda do coronavírus e tudo, forçando a maioria de nós, pastores, que ainda não tinha uma cultura de entender a internet como um lugar de propagação do evangelho, pensar sobre isso. Né? Ir para esse ambiente, ir para esse lugar, que também... É um lugar a se anunciar o evangelho, mas ao mesmo tempo nós vamos ser tentados a construir uma imagem falsa, porque a cultura pop é isso, a cultura pop que nos cerca e está tendo um peso de influência gigantesco sobre a igreja, né? E vocês que estão nos assistindo já esperam que já está marcada na agenda a nossa temporada sobre a cultura pop na igreja. Então, segura aí que vai chegar. Nós vamos falar sobre esse tema. Porque é impressionante como isso acaba nos influenciando. Eu entendo o que o pastor Zay está falando, acaba que a gente está se deixando levar por uma imagem a ser construída, por uma ideia que eu quero passar, e eu esqueço da simplicidade apenas em ser. Né? Eu não preciso ser um promoter da minha vida espiritual, da minha vida de atos de justiça. Aquela pessoa que tem que ver já está vendo, ela não precisa de rede social para ver. Então, a gente tem que ter o cuidado de ter essa leitura, porque é uma linha tênue. O que eu estou construindo? Eu estou construindo, falando sobre a questão de divulgação em rede social, internet. Eu estou fazendo isso com qual objetivo? Né? Eu estou fazendo isso para mostrar o quanto a gente é crente, o quanto a gente é espiritual, o quanto a gente faz, ou eu estou realmente tendo cuidado de posicionar conteúdo na internet que vai, sabe, numa outra vibe de edificação cristã, de evangelização, sabe? Eu estou querendo levar a palavra às pessoas, ao invés de querer mostrar para elas o quanto eu sou bom, o quanto eu sou espiritual, o quanto a minha igreja é boa, o quanto nós somos relevantes. Essa palavra, sabe aquelas palavras que a gente vai criando ranço? Essa está entrando nesse lugar aí, né, Sandro? Ser relevante. Mas nós vamos continuar com esse papo, vamos fazer uma pausa aqui. Pastor Sandro, pastor Zait vão continuar conosco aí nessa temporada. E a gente volta no nosso próximo vídeo. Você não deixe de acompanhar, fica com a gente aí. Atos de Justiça. Fique com Deus, Deus abençoe.